Então, gente, uma boa tarde a todos os alunos e todos que estão coordenando e fazendo, na verdade, desse curso fantástico, né, mais uma edição. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês, é um prazer fazer parte desse curso. Queria estar presencialmente hoje, mas algumas questões laborais não permitiram. Estou em São Paulo, mas certamente na próxima edição vamos estar presentes. Tá? Então, queridos, mais uma vez, queria muito agradecer o convite, né, para estar presente, conversando um pouquinho para vocês, dizer que o curso que vocês estão fazendo é um curso formidável, excelente, e vocês vão ter todo o suporte de todo o time, assim como aprendizado literalmente imerso em cirurgias robóticas, em diferentes robôs, e vale a pena que a gente se dedicar e fazer isso aqui de uma forma memorável, para que vocês possam ter realmente esse marco na vida de vocês, para transformar muitos aí em cirurgiões robóticos, tá? Meu nome é Dorival Duarte, para aqueles que não me conhecem, eu trabalho tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, e tive o prazer, né, de ter sido um dos fellows do hospital Moinhos de Vento, e ainda ter passado alguns anos memoráveis das nossas vidas aí. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre cirurgia robótica, e quando a gente fala em plataformas da Vinci, tá? Uma coisa chama muito a nossa atenção, que a gente tem que saber. Primeiro é o tipo de atividade robótica que a gente tem. Tá? O Arthur já deu uma aula hoje, o André já conversou com vocês sobre como montar centros robóticos, mas eu queria dar atenção, como é que funciona uma atividade robótica? Então, hoje, nós não temos atividade autônoma. Se vocês pensarem, por exemplo, uma atividade autônoma seria um robô que ele sozinho comande ações por meio de inteligência armazenada no próprio robô. Não tem isso. Embora eu acho que o futuro vai se encaminhando para isso. Nós não temos atividades semi-autônomas, que são robôs na qual a gente tem uma ação e o robô ele tem uma reação. Tá? A gente não tem atividades semi-autônomas. O que nós temos é uma atividade mestre-escravo, na qual um cirurgião comanda um robô, e eu gosto muito dessa imagem que vocês estão vendo aí, que é uma imagem de um manequim, né, como se fosse uma marionete. Então, literalmente, o cirurgião ele utiliza o robô como sendo esse manequim, né, esse marionete. Tá? E a definição, praticamente, de cirurgia robótica, né, onde o cirurgião acaba manipulando o robô e fazendo as incisões e as secções através de um console, né, que é um joystick, ou o console que vocês viram hoje em algumas atividades cirúrgicas. É o que a gente tem de melhor e minimamente invasivo, a fronteira da medicina é a atividade robótica. A visualização que a gente tem, ela é tridimensional, né, em altíssima definição, e uma coisa aqui que chama muita atenção, né, o movimento é em tempo real. Não sei quantos vocês se perguntaram, mas no momento das cirurgias que tiveram aí, que os colegas operaram, o André estava operando, imagina que o André faz um movimento, ou alguém faz um movimento de cortar. Tá? Esse movimento, tá, na nossa mão, tem que ser um movimento literalmente em microsegundos, tem que ser um movimento em tempo real. Para vocês terem uma ideia de delay, quando a gente fala em delay nas atividades, há pouco tempo teve a Copa do Mundo. Então, no momento que aconteceu o gol da final da Copa do Mundo, na hora que a bola realmente entrou no gol do outro lado do planeta, esse fato vai para a câmera, que foi justamente captado o lance do gol. Essa câmera vai justamente para uma transdução de sinal elétrico. Esse sinal elétrico transforma em sinal para um repetidor. Esse repetidor vai até, literalmente, uma parabólica. Isso vai até um satélite, isso volta de uma forma para o receptor vai até a televisão manda para os nossos olhos manda para o nosso cérebro, nós entendemos isso como gol. Isso tem uma duração de mais ou menos 3 a 4 segundos, tá? Em alguns lugares 6, 7, na melhor dos casos, em 3 a 4 segundos. Quando a gente tem isso em 3 a 4 segundos, a gente tem um delay. E em cirurgia, a gente não pode ter 3 a 4 segundos. Imaginem vocês uma cirurgia com uma lesão renal, uma lesão de uma veia renal, de uma artéria renal, a gente não tem 3 segundos. Então, quando a gente fala em tempo real, quando a gente fala
em cirurgia, e quando a gente fala em aeronáutica, a gente está falando aqui em tempo real mesmo, ou seja, em altíssima precisão. Tá? Mais uma vez, é o procedimento mais avançado que a gente tem em cirurgia minimamente invasiva e tem benefício tanto para o cirurgião e para o paciente. Hoje, quem faz cirurgia robótica? Então, todos os quadros aqui de especialidades que fazem laparoscopia têm, sim, uma entrada muito grande em cirurgia robótica, tá? Inclusive a ortopedia, né? Não é o nosso foco aqui. A gente tem, inclusive, esse robô no hospital, que é o robô rosa. Existe o robô cirúrgico, tanto para ortopedia também, quanto neurocirurgia. Quem são os cirurgiões que acabam fazendo mais cirurgia robótica? Vocês podem ver que isso aqui já tem alguns anos, mas as curvas só tendem a crescer. Então, os cirurgiões que mais fazem cirurgia robótica são, hoje, o cirurgião geral, sendo que lá quando começou a cirurgia robótica, especialmente no nosso país, tá, os cirurgiões que começavam a fazer eram o ginecologista e o urologista, sendo que tem sempre uma transecção da curva pelo cirurgião geral, que ele acaba fazendo mais procedimentos, pelo até entender quais são os procedimentos. Tá? Vou trazer para vocês aqui o que a gente tem no Brasil, tá, de cirurgia robótica. Depois eu vou falar também o que já existe em outros lugares, o que tem de mais novo. Então, hoje no Brasil, a gente tem a 4ª geração de robôs, é a geração da 20, tá? Que é uma geração que, justamente, os robôs que fazem parte dessa geração são o robô X, XY e o robô Singleport. Esses robôs, como vocês viram, eles são controlados por meio de um console. Esse console tem movimentos nas mãos, nos dedos e nos pés. E são 4 braços que são controlados pelo cirurgião, sendo que um desses braços faz parte da câmera. Esses braços, eles têm 7 graus de movimentação entre eles, no mesmo eixo, e as pinças vão acopladas exatamente nesses trocáteres. São esses trocáteres que são acoplados nos braços robóticos. Vocês vão aprender a docar, vocês vão aprender a manusear o robô, tá? Existe ciência para isso. E existe eixos de rotação, vocês estão vendo aí, que chamam bastante atenção, especialmente nesse modelo de robô, que é o XY. A gente configura o robô, a atividade e rotação do robô para cada cirurgia que a gente vai fazer. Então, se a gente faz uma cirurgia de aparelho de abdômen superior ou de abdômen inferior, a gente tem configurações diferentes para cada setor. Vocês perceberam que hoje, ao fazer cirurgias, a gente tem um dispositivo de regulação do robô, de regulação fina, chamado Target Anatomy. Então, no momento que a gente coloca a câmera num dos portais robóticos, a gente costuma fazer uma anatomia-alvo ou um Target Anatomy para poder fazer uma sintonia fina dos braços do robô acoplados, né, nos trocáteres. Né? Então, vou trazer para vocês aqui, explicando detalhadamente um pouquinho sobre cada componente aqui da robótica. Então, a gente tem o monitor, e esse monitor tem o carrinho do paciente, a gente tem justamente ali um dispositivo de energia, a gente tem aonde vai ser feito as imagens, a gente tem muitas vezes gravadores, tá? A gente tem o robô e o console. Então, uma coisa que chama muita atenção, o monitor. O monitor, ele é integrado, o monitor, ele, cada vez mais, ele tem sido uma fonte de muita inteligência nele, porque hoje a gente tem a energia integrada robótica, né? Na próxima geração robótica, a gente tem a insuflação própria do próprio monitor. A parte visual, né, e a parte de gravação pode ser feita também nesse carrinho, tá? Uma que a gente consegue fazer muito bem, a gente espelha, né, vocês podem ver ali na sala 1, né, cheio de monitor espelhado, a gente pode fazer com que pessoas possam aprender com isso, auxiliares, proctors possam usufruir disso. E vocês sabem que justamente a tela principal, o monitor principal do robô, que está colocado aí em figura, a gente consegue inclusive desenhar, né, nessa tela, e esse desenho aparece para o cirurgião em tempo real durante a cirurgia.
Isso ajuda muito no quesito de proctoria ou de orientação de cirurgiões que estão começando. O robô, como eu mostrei para vocês, é um robô que ele tem 4 braços, e isso vale muito a pena a gente saber, tá? Porque alguns hospitais do Brasil hoje têm esse robô que vocês estão vendo aí, que é o robô XI, nos quais os braços eles saem de cima de uma rotação e eles saem literalmente de cima, tá? Eles parecem uma aranha, por dizer assim, esse robô, tá? Existe um robô também de 4ª geração, que tem muitas unidades no Brasil, que é o robô X. Esse robô, ele é diferente, porque ele não tem os braços saindo de cima, tá? Eles têm os braços saindo para frente. No momento que a gente sai para frente com os braços, a gente tem, na verdade, uma questão de dificuldade de docking. Na verdade, não dificuldade, mas que a gente precisa, na verdade, fazer o docking do robô já pensando, né, que os braços vão literalmente para frente. Os braços que são de cima, como vocês podem ver aí, a gente pode adequar o docking de uma forma muito simples, porque eles simplesmente giram. Tá? E isso faz muita diferença, não para a gente, mas quando a gente vai fazer nefroiterectomia, a gente tem fazer parte do abdômen superior de uma forma e inferior de outra forma, ou cirurgias combinadas, papel digestivo, ou cirurgiões que operam na mesma cirurgia tórax e abdômen. Então, isso faz um pouco de diferença. O console, como vocês já viram, os controles são nas mãos, nos dedos, nos pés. A gente tem controle também nas abas laterais do console, que é para trocar o braço. Tá? Vocês vão ter oportunidade de justamente treinar em console. Esse é um grande, na verdade, diferencial do curso, que vocês podem treinar tanto em simulador quanto em console. Uma coisa muito importante, vocês estão vendo ali na figura, quando a gente tem um visor, e na parte lateral do visor a gente tem como se fosse alguns sensores, tá? Esses sensores são sensores justamente de segurança. No momento que o cirurgião está operando, esse sensor, ele reconhece que a cabeça do cirurgião está em contato ali com o visor e ele permite que justamente a gente faça os movimentos com o robô. Quando a gente tira a cabeça de lá, ele entende que justamente o cirurgião não está tendo mais contato com o robô e ele trava. Então o robô ele fica congelado, freeze total. Então são dispositivos justamente de segurança que chama um pouco a atenção para a gente, tá? O treinamento, gente, fazer laparoscopia, tá? Ou a gente faz laparoscopia, quando a gente quer fazer um movimento lateral, a gente tem que usar a mão medial. Quando a gente faz um movimento para cima, a gente tem que usar a mão para baixo. E tudo também do outro lado. Aqui é um movimento intuitivo. Então, a gente utiliza justamente nossas mãos, né, da forma como a gente utiliza aqui fora, como cirurgia com os nossos punhos, para fazer um movimento intuitivo. Esse movimento e essa rapidez de movimento é chamada de endo-wrist, que é justamente essa percepção de movimento fino que a gente tem. E uma coisa que chama atenção também, que está na figura, no vídeo do meio que está passando para vocês, é sobre o treinamento de cirurgia robótica. Então, no caso, a gente consegue também hoje treinar a cirurgia robótica por meio de dual console, ou seja, a gente tem 2 consoles na qual um cirurgião pode estar operando, no momento, por exemplo, de maior dificuldade, passar a cirurgia ou os controles para outro colega ou uma proctoria que vai garantir os movimentos ou vai explicar os movimentos e depois devolver esses movimentos para o cirurgião principal. Nós temos alguns hospitais no Brasil que têm justamente esse console duplo. Aqui em Porto Alegre, nós temos o Hospital de Clínicas, e justamente esse console duplo no Hospital de Clínicas é por um robô SI. Tá? O treinamento, né, que vocês já começaram e que é feito quando a gente faz uma certificação robótica pelo sistema da Vinci, é um treinamento exaustivo. Então, esse aqui é ali onde vocês vão fazer o treinamento também, um treinamento em simulador, no qual, quando eu fiz meu treinamento, ficava manhã, tarde, ali, qualquer momento que eu estivesse respirando, ficava ali treinando, fazer as mesmas coisas, mecanizar movimentos, que uma vez que a gente está com o robô, a gente não pode ter dúvida, a gente não pode ter dúvida nenhuma justamente de controle, né? O robô simplesmente tem que ser uma extensão do nosso corpo. Então, treinamentos são muito importantes, sejam eles treinamentos com o próprio robô ou treinamentos em simuladores,
para que a gente justamente tenha uma intimidade muito grande com a leveza do robô, com os movimentos que a gente tem. Uma coisa que chama atenção também é que o robô de quarta geração, ele é um robô que a gente não tem tato. Então, a gente praticamente acaba desenvolvendo um sentido para não romper tecido e não rasgar intestinos, não cortar ureteres sem querer, não rasgar tecido lá dentro. A gente acaba desenvolvendo de uma forma muito aprimorada a nossa visão. Então, a nossa visão fica muito treinada para entender os movimentos que a gente faz, o quanto se puxam das coisas, que muitas vezes a gente faz movimentos lá dentro com o braço, né, que tem uma força muito grande, né, sem enxergar. Então, esses movimentos a gente só consegue com treinamento e entendendo isso. Tá? Fala um pouquinho de história, tá? Que faz parte, acho que vale a pena vocês conhecerem também, que estão no curso, e de história até você até chegar onde está o robô da Vinci. Então, a ESOP criou em 1994 um primeiro protótipo de uma câmera que era justamente controlada por voz. Vocês podem ver ali no canto direito que na época tinha sido notícia da NASA. Tá? Essa câmera que tinha um controle por voz, e essa câmera ela era controlada pelo cirurgião e simplesmente tinha a função de aproximar ou afastar. Só que isso chamou muita atenção da mídia na época, porque se a gente tinha uma câmera que era robótica, que podia afastar e aproximar, a gente tinha uma redução de custos, que a gente poderia economizar com um auxiliar que segurasse a câmera. Então, esse foi o primeiro protótipo que chama um pouquinho a atenção. Em 2001 foi justamente lançado o sistema Zeus, tá? Por meio de uma cirurgia à distância, o paciente num continente, o cirurgião em outro continente, foi feita uma cirurgia justamente com esse sistema, o primeiro protótipo. Houveram algumas questões na cirurgia à distância, mas era um sistema que vocês podem ver aí, é um sistema rústico, no qual tinha uma câmera e tinham dois braços que eram integrados numa mesa. Tá? Esse sistema Zeus foi depois comprado, a ESOP foi justamente comprada pela Intuitive, tá? E a Intuitive lançou justamente os robôs que vocês estão vendo aí. Então a gente tem a geração da Vinci, né? A gente tem os robôs da Vinci, que a gente chama eles desde o OS1, OS2, 3, 4, e nós já temos o 5. Tá? Então, em 1999, nós tivemos um primeiro protótipo, que é o OS1 ou 20, tá? Esse era o nome do robô. Depois, em 2008, tá? Que alguns dos cirurgiões mais experientes começaram o treinamento nessa época, operaram com o S2, que era o robô S, tá? E a partir de 2012, então, a gente teve uma coisa muito grande no padrão e nos controles de cirurgia robótica com a chegada do robô SI. O SI era de terceira geração. Vocês estão vendo que o SI, os braços dele saem para frente. Tá? É um robô que ainda tem em vários hospitais do Brasil. Eu gosto muito desse robô, primeiro porque foi onde eu aprendi a operar, e segundo porque parece que ele está mais na mão do cirurgião, esse robô. Os robôs de quarta geração, muitas vezes quando a gente solta a câmera, tem um pequeno delay de câmera de alguma, enfim, alguma coisa muito pequena, que o robô SI ele acaba não tendo. Tá? Então são robôs, a partir daí a gente começou a ter simulador, duplo console, visão aumentada, visão avançada, perdão. O robô, algumas coisas, diferenças, tá? Para quando vocês forem operar também, que tem esses outros robôs nos hospitais onde vocês forem. O robô SI, ele é acoplado numa câmera de 12 milímetros, num trocáter de 12 milímetros. A câmera dele é mais grossa, por exemplo, que a câmera do XI ou do X. A câmera do robô SI é literalmente uma ótica, como se fosse uma ótica de laparoscopia, uma ótica, óbvio, especializada para isso, mas é uma ótica. A visão já da quarta geração, que é justamente dos robôs XI, X e single port, é uma visão digital. É uma visão já que a imagem é processada de forma digital e ela é apresentada para a gente já de forma digital. Então, a quarta geração, que começou em 2017, entrou no nosso país aqui 2, 3 anos depois,
justamente tem os robôs XI, o X, né, que dá para vocês verem ali, as diferenças, né, que eu contei para vocês sobre eles, e o robô single port, tá? Um pouquinho mais do single port em breve, tá? Que faz parte também da apresentação, tá? Só para vocês terem uma ideia de dados, de entender quem faz a questão da cirurgia, tá? Em 2001, quando aconteceu a primeira prostatectomia radical, tá? Praticamente 20% das prostatectomias, e trazendo aqui para a nossa especialidade, eram laparoscópicas. Isso eu estou falando dos Estados Unidos. Então, 2001, tá? Que, com todo respeito, fazem 20 e poucos anos, por muito pouco tempo, 20% das prostatectomias eram laparoscópicas, todas as outras eram abertas. Tá? 8 anos depois, 85% das prostatectomias nos Estados Unidos são robóticas. Em 2020, esse número são de 97%. Hoje, esse número são de 99% das prostatectomias radicais nos Estados Unidos são robóticas. E isso, na verdade, traz um direcionamento para o nosso país que tem uma mercadologia de certa forma capitalista e se copiam muitos modelos do que acontece nos Estados Unidos. Então, traz, na verdade, uma noção de onde a gente vai parar. Claro que aqui o SUS é diferente, temos a questão de convênio, a questão de cobertura não para as coisas, mas a gente sabe que cada vez mais a gente caminha para a substituição de laparoscopia por cirurgia robótica. Vocês podem ver o mapa, mais ou menos, da distribuição de robôs nos Estados Unidos, e a distribuição é praticamente a mesma quando a gente fala no Brasil. Essa distribuição ela ocorre justamente nos grandes centros, nas grandes cidades, onde vão estar concentrados os experts, times que acabam drenando isso daí, e muitos, hoje, tanto lá nos Estados Unidos como já acontece aqui no Brasil, as instituições de maior volume nisso, onde tem experts nisso, onde tem equipe referenciada, onde se trabalha com cirurgia robótica todos os dias, a gente tem mais de um, mais de dois, às vezes mais de 3 robôs na mesma instituição. Tá? Vocês saberem, né? Vocês sabem, né? Lá na Flórida, algumas instituições têm 7, 8, 9 robôs disponíveis. Tá? Então, são coisas que a gente tem que levar em conta. Tá? Esse aqui é um número já subestimado já de robôs, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Tá? No Brasil já passaram já dos 115 robôs da 20 instalados, e no Brasil não, na América do Sul já passaram dos 115 robôs da 20 instalados, e a tendência é que isso aí cresça. E esse crescimento, vocês podem ver que o coeficiente angular desse crescimento é um coeficiente muito grande, muito grande. Então, quando eu me apaixonei por cirurgia robótica lá em 2008, 2009, eu pensava que eu estaria restrito a trabalhar com cirurgia robótica em apenas 2 ou 3 hospitais que tinham essa tecnologia no Brasil, e não sabia como ia entrar para trabalhar nesses hospitais, como ia levar meus pacientes e tal. Hoje a gente tem, na verdade, uma perspectiva totalmente diferente, na qual muitos hospitais têm cirurgia robótica, têm programas consolidados de cirurgia robótica, alguns deles têm programas sérios, com treinamento, como o nosso, programas consagrados, né? Então, isso acaba formando novos cirurgiões. Se a gente jogasse na bolsa, tá? E fica aqui uma dica para vocês. Se a gente jogasse na bolsa que é algo que a gente pudesse investir, eu não tenho dúvida que o investimento poderia ser em cirurgia robótica. É um crescimento mais de 350% em 4 anos, tá? De número de robôs que a gente tem. E hoje no Brasil, né, quem são as pessoas que fazem cirurgia robótica? Né? Então, os procedimentos praticamente ainda são de vanguarda da urologia, mas nós já estamos naquele ponto inicial que eu mostrei para vocês, de intersecção da curva, no qual o cirurgião geral, ele acaba entrando já o urologista, o ginecologista, e já estamos, né, sendo passados pelos cirurgiões gerais no número de cirurgias robóticas sendo feitas no Brasil. Tá? Obviamente, tem mais hérnia, mais policistectomia, tem outros tipos de cirurgia também, patologias um pouco mais frequentes que as nossas. Mas sempre a vanguarda acaba sendo da urologia. Isso aqui é um breve mapa para vocês terem ideia. Esse mapa era uma intersecção ainda de robôs de terceira para quarta geração.
distribuídos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas, também aí no Rio Grande do Sul. Esses robôs, na sua totalidade, já foram quase todos substituídos por robôs ou XY ou X, tá? Aqueles que estão aí com o SI na foto, e aqueles, praticamente, hospitais que tinham 2, agora tem 3 robôs, hospitais que tinham 1, ou muitas vezes deles já tem 2, tá? Em Porto Alegre, nós temos robô no nosso hospital, no Moinhos de Vento, no Hospital de Clínicas, no Brigadas, e temos em mais algum outro lugar? Na Santa Casa, tá? A produção, tá? Então, a produção é algo que chama muita atenção na questão robótica. Vocês pensarem que mais, praticamente 3 mil artigos são revisados e publicados todo ano por conta de cirurgia robótica. Mais de praticamente 1,2 milhões de procedimentos são realizados por conta de cirurgia robótica. Nós temos, na verdade, uma crescente muito grande, tá, por trás de cirurgia robótica. Por quê? Porque novas formas de enxergar a cirurgia e de se operar estão sendo feitas. Então, a gente consegue aumentar, na verdade, o nosso eixo de publicação por conta disso. Tá? Vamos falar de benefícios. Para quem? Para o paciente, primeiro. Então, menos dor, menos medicações. O Lucas vai falar para vocês de anestesia em cirurgia robótica, aí durante a cirurgia. Vocês vão ter aulas sobre isso também. A gente diminui muito a transfusão sanguínea, né? Quando eu aprendi urologia, a gente muitas vezes reservava bolsa de sangue para uma prostatectomia radical, técnica aberta, muitas vezes a gente tinha perda de sangue. Hoje a gente não tem necessidade, não vou falar que a gente não perde sangue, mas a gente consegue controlar isso muito bem. Então a gente não tem mais transfusão sanguínea para cirurgias convencionais. Os pacientes acabam retornando mais rápido para atividades normais, o paciente fica muito feliz, ele operou pelo que tem de fronteira da medicina, de alta tecnologia, né? A gente consegue fazer uma intervenção precisa no controle da doença. Muito eu falo pela habilidade do cirurgião e muito porque a gente coloca o nosso olho exatamente do lado do que a gente está querendo ver. Então, temos um tumor renal, a gente consegue fazer núcleo-ressecção, a gente consegue fazer nucleação, a gente consegue fazer nefrectomia parcial, nefrectomia polar, tá? Então, são muitas possibilidades que a gente tem para tratamento. A gente tem que ter segurança, qualidade no cuidado, e, obviamente, poucas incisões fazem com que a gente diminua infecção. Para o cirurgião, a gente tem um zoom óptico de 10 vezes na visão, e essa, para mim, é a grande vantagem da cirurgia robótica, que é essa visualização, que a gente fica até desacostumado quando a gente não opera por isso. Precisão, controle, ergonomia, tá? E para mim faz muita diferença também. Eu sou herniado, tenho área de disco L5, S1, me dói muito quando eu opero muito de pé, muito encorpado. O Milton também tem bastante hérnia, né, Milton? E quando a gente, na verdade, tem uma ergonomia correta, a gente prolonga a vida do cirurgião. Então, o robô, ele filtra o tremor das nossas mãos. A gente tem controles dos braços de forma independente, a gente consegue botar mais imagens no console robótico, então botar uma imagem de ultrassom, de uma tomografia, botar outras imagens que sejam interessantes, a gente consegue enxergar ao mesmo tempo da cirurgia. Tá? E a gente acaba fazendo procedimentos mais complexos por causa disso. Isso traduz para a gente maior segurança. O hospital, obviamente, tem também muitos benefícios. Primeiro, visibilidade. O hospital quer ser reconhecido como um hospital que faz cirurgia robótica, um hospital que atrai talentos, que faz procedimentos mais complexos. Tá? A gente acaba diminuindo o tempo de internação, e hoje, eu não lembro quanto que está a troca de sala, mas provavelmente nós aí no Moinhos está se trocando sala em 24 minutos, e com uma equipe treinada, e a gente consegue girar mais cirurgias por conta disso. A gente tem menor número de reoperações, e isso traduz, na verdade, em diminuição de custos para o hospital. E acaba sendo captado, sim, pacientes de outras regiões, né, de outros países, né. Eu estou aqui em São Paulo, o André, essa semana fez uma cirurgia de um paciente aqui do Uruguai, aqui com a gente, foi muito bacana, e a gente aumenta a capacidade de atendimento, né, então isso é muito importante. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do single port. Então, o single port é um robô que nós não temos no Brasil,
É um robô que foi autorizado para uso no começo desse ano na Europa, então já tem alguns centros utilizando single port. Ele é um robô que ele é justamente por meio de uma incisão única de 2,8 centímetros, praticamente 3 centímetros, a gente consegue colocar 4 braços lá dentro. Então, a câmera que vocês estão vendo aí ligada parece inclusive uma cobra, tá? Esses braços são controlados também no mesmo console que vocês têm de quarta geração, como o XI, o SI, o XI e o X, e ele é muito bom para cirurgia sítio ou órgão específica. Então, por exemplo, para cirurgias de cavidades muito pequenas, ou até para adenomectomias, o pessoal tem utilizado esse tipo de robô. Tá? É um robô que vale a pena dizer, ele é um robô com pinças um pouco mais frágeis, tá? E quando eu tive a experiência de poder mexer nele, ou de controlar um pouquinho, tem uma coisa, um pouquinho atenção, que vocês viram na imagem anterior, é o pedal de realocação. Então, a gente consegue realocar todos esses braços, tá? Apertando um pedal. Isso, a gente tem que ter muita segurança no sítio cirúrgico para fazer isso, porque senão a gente acaba, na verdade, literalmente fazendo translocação dos braços e da câmera de uma forma difícil, a gente acaba se perdendo lá dentro. Então, é sempre importante a gente treinar, né, nesse robô, quando ele eventualmente chegar ao Brasil, para a gente poder estar fazendo procedimentos também. Tá? Então, esse aqui é um robô que deve estar chegando no Brasil já nos próximos meses, não sei se no próximo ano já teremos ele aqui, mas ele é um robô de quarta geração, que, como vocês veem aí, essa é a família de quarta geração, que já está disponível para uso, né, especialmente o X e o X aqui no Brasil. Tá? Aqui é a grande novidade, gente. Então, quem está meio dormindo aí acorda, tá? Essa aqui é a grande novidade, que é o DV5, ou da 25. Tá? O da 25, ele é justamente um novo robô, tá? Que foi lançado ano passado. Ele é um robô que ele também ele parece muito o XI na questão dos braços. Ele é um pouco mais fino em relação a braços e tem uma angulação um pouco específica nos braços também. O da 25, ou DV5, tem duas grandes mudanças, tá? E a primeira grande mudança está no carrinho do paciente, à esquerda. Justamente no carrinho do paciente, estão acoplados ali, agora não só energia, mas é acoplado também o endoscópio, é acoplado também os gases, tá? Então, praticamente toda a cirurgia, a parte de conexão, é numa fonte única, tá? Então, isso chama bastante atenção. A outra coisa é justamente o console, que vocês estão vendo no meio. Tá? O console, agora, ele não é mais um local que você coloca o rosto, tá? E você praticamente se adequa a isso, tem alguns controles para ergonomia. Agora, simplesmente com uma rotação lateral, da aba lateral do console, você carrega esse console e você coloca ele sobre a posição que você quer operar. Isso traz mais conforto para o cirurgião. A outra coisa são os braços. Então, aqui que vocês estão vendo, tá, o console do DV5, a parte lateral alta, a qual você pode regular para o cirurgião. Na questão dos braços ou dos controles, a gente tem justamente a questão que esse é o primeiro robô da Intuitive que a gente começa uma percepção de tato. Tá? Como é esse tato? Então, tem estudos mostrando pela própria empresa, que diminuiu o risco de lesões, tá? E foi favorável para cirurgiões o uso desse tato. Esse tato, ele é algo que vale a pena até ser batido, investigado, porque o tato, para mim, é diferente do tato para você, tá? São percepções diferentes. E o robô vai dar para a gente uma única percepção. Então, são coisas que a gente vai voltar a aprender a operar contato dessa vez, e acho que vai crescer muito, sobretudo em cirurgiões em aprendizagem. Tá? A gente continua com
justamente a questão dos controles das mãos e dos dedos, a questão do clutch, tá, que vocês vão aprender também. Então, a gente vai continuar também com isso, normalmente nesse DV5, tá? Bem, amigos, eu acho que sobre robôs da Vinci, era praticamente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria só, antes de finalizar, reproduzir esse vídeo para vocês, que é um vídeo da companhia, mas é um vídeo que me chama muita atenção. Então, esse vídeo, eu gosto de pensar como seria, ou como poderia ser, na verdade, a nossa medicina futura. E acho que não está muito longe disso. Imagina um paciente que chega no hospital, esse paciente ele chega tossindo com sangue, e no momento que a gente chega tossindo com sangue, é feita uma imagem desse paciente, esse paciente acaba sendo feita uma reconstrução tridimensional. Essa imagem pode ser de um paciente que vai fazer uma biópsia pulmonar, e você pede para esterilizar o centro cirúrgico. Na hora que você pede para esterilizar, o centro cirúrgico é esterilizado em questão de segundos, porque tem uma inteligência artificial, algo que faz isso. A gente explica para o paciente que a gente vai fazer uma biópsia, e se a biópsia eventualmente for positiva para a gente vai direto para a cirurgia. E a gente programa essa biópsia, faz nesse momento a biópsia ela é dirigida também por um sistema robótico, a biópsia ela tem uma altíssima especificidade, uma boa coleta de material, guiada muitas vezes por inteligência artificial, e a gente muitas vezes consegue confirmação da patologia disso, ou da histologia disso, em poucos minutos depois dessa biópsia. O paciente ainda na sala de cirurgia, então a gente opta por operar o paciente. Então, aquela sala, a mesma sala que era usada para biópsia, agora a gente começa a preparação dela para cirurgia robótica, a gente programa essa sala para isso. Imagina a programação toda sendo feita por inteligência artificial, com as pinças corretas, com esterilização praticamente imediata, tá, das coisas, e que a gente possa ter também nas cirurgias hologramas, onde a gente possa posicionar os trocárteres, onde a gente possa ter uma melhor disposição de braços, e a gente opera o paciente. E opera o paciente com a melhor tecnologia que a gente tem, seja o da 25 ou, eventualmente, a 4ª geração, a gente faz isso, faz uma cirurgia curativa, né? E isso tudo, imagina vocês que o paciente pode ter acordado de manhã, ir para o pronto-socorro ainda cedo, ter feito tudo isso da biópsia no período da manhã, à tarde a cirurgia, e muitas vezes a gente ter já confirmação de patologia, seja isso por inteligência artificial ou não, horas ou minutos depois da cirurgia, e por que não, né, a gente pensar em alta hospitalar do paciente em menos de 12 horas, ou alta hospitalar num procedimento ambulatorial. Então, imagina o seguinte, a cirurgia hoje está caminhando justamente para isso, não só a cirurgia, mas a medicina caminha para isso, caminha para a resolutibilidade. Quando a gente, na verdade, consegue tratar o paciente de uma forma responsável, quando a gente consegue tratar o paciente de forma excelente, quando a gente consegue tratar o paciente por meio de tecnologia ao nosso favor. Então, na verdade, quem tende a ganhar com tudo isso, além de nós cirurgiões, por uso de tudo isso, na verdade, é o próprio paciente. E essa é a grande mensagem que eu tinha para dar para vocês. O que vocês forem fazer, seja de especialização, especialmente agora dentro de cirurgia robótica, que vocês possam sim fazer o melhor de vocês, porque o paciente de vocês vai agradecer vocês no futuro. Tá? Deixo aqui meus contatos. Nossa, são contatos antigos, desculpa, é Dorival Duarte Júnior, mas deixo aí meu telefone, tá? Vou estar com vocês em breve, já no próximo módulo, e em Porto Alegre já na próxima. Muito obrigado pelo espaço, e estou aqui para dúvidas, anseios, chateações também.